Olá, seja bem-vindo a mais um Pfizer Curious. O meu nome é Beatriz Custódio. Eu sou a Susana Castro Marques. E hoje vamos falar-lhe sobre a ansiedade. Sabia que 1 em cada 10 pessoas podem sofrer de perturbação de ansiedade ao longo da vida? E que podemos ter mais do que um tipo de perturbação de ansiedade? Então fique connosco nos próximos minutos e saiba a resposta a esta e a outras perguntas. A ansiedade é uma reação normal ao perigo ou ao stress do dia-a-dia. Pode ser entendida como uma sensação de medo perante uma ameaça ou uma preocupação de algo que poderá acontecer e que tememos ser negativo. É comum as pessoas sentirem-se ansiosas quando têm problemas no trabalho, em períodos de exames ou quando necessitam tomar uma decisão importante. Se a ansiedade for exagerada ou prolongada, persistindo para além da situação que a causou, poderá tratar-se de um problema mais grave, denominado perturbação de ansiedade. Falamos em perturbações de ansiedade quando existe um medo grave desproporcionado, que perdura há pelo menos 6 meses e que tem um verdadeiro impacto na vida diária e interfere com o normal funcionamento da pessoa. Beatriz, existem diversos tipos de perturbação de ansiedade, não é assim? É verdade, Susana. Os tipos de perturbação de ansiedade mais comuns são as fobias, os ataques de pânico, a perturbação de ansiedade generalizada e o stress pós-traumático. Vamos falar um pouco de cada. As fobias caracterizam-se por um medo intenso a situações, objetos animados ou fenómenos naturais bem definidos, que a pessoa procura evitar ao máximo. Exemplos bem conhecidos são o medo de andar de avião, de aranhas, de alturas e de estar em espaços fechados. Outro tipo são os ataques de pânico. São crises súbitas e sem aviso, de intensidade grave, com medo intenso, acompanhadas de pensamentos de morte iminente, de perda de controle ou de perda de sanidade, com sintomas físicos de ansiedade. Já a perturbação de ansiedade generalizada manifesta-se com sintomas de ansiedade permanentes, persistentes, de vários tipos, habitualmente com sintomas físicos, como cólicas ou alterações de trânsito intestinal, palpitações, tonturas e sudação. E por fim, o stress pós-traumático é uma ansiedade intensa, física, quando um estímulo reativa uma memória traumática, ou seja, um trauma vivido que ameaçou a integridade da pessoa e que parece recolocar o indivíduo de novo na situação, revivendo-a. Como vimos, os sintomas destes tipos de perturbação de ansiedade podem ser psicológicos, físicos ou comportamentais. Algumas pessoas parecem apresentar sinais e sintomas de ansiedade desde a infância, existindo vários estudos que apontam a genética como uma das causas na base da ansiedade. No entanto, a componente psicológica é muito importante. Esta relação de causalidade traduz, por exemplo, no facto de muitas pessoas, perante os sintomas físicos da ansiedade, acreditarem que essas manifestações são sintomas de doença física potencialmente grave, o que lhes causa ainda mais ansiedade e, consequentemente, leva a um agravamento das queixas. Este ciclo vicioso de ansiedade, sintoma, ansiedade, agravamento pode ser muito complicado de quebrar. Alguns eventos traumáticos são tão perturbadores e ameaçadores que a ansiedade que causam pode continuar muito depois do evento. São exemplos disto os acidentes de viação, os assaltos, os incêndios, a violência, a guerra e os maus tratos na infância ou na idade adulta. O abuso de drogas como cannabis, anfetaminas, LSD ou ecstasy também podem estar associados a crises de ansiedade. Até a cafeína em excesso pode fazer algumas pessoas sentirem-se muito ansiosas. Embora possa não ser claro porque se sente ansioso, a ansiedade pode resultar de outros problemas de saúde mental, de doenças orgânicas, como as doenças da tiroide, ou até mesmo estar associada à toma de determinados medicamentos. Esta condição resulta habitualmente de uma combinação de vários fatores, como a personalidade, os acontecimentos importantes ou grandes mudanças de vida da pessoa. As perturbações de ansiedade são comuns e, em média, ao longo da vida, afetam 1 em cada 10 pessoas. Há indivíduos que podem sofrer de vários tipos de perturbação de ansiedade e uma pergunta bastante comum é se existe mesmo alguma relação entre a ansiedade e a depressão. Não é assim, Beatriz? É verdade, e existe mesmo. Sabe-se que uma perturbação de ansiedade não tratada e prolongada, pelo impacto que tem na vida da pessoa, pode ser muito limitante e condicionar a incapacidade para executar tarefas do dia-a-dia e para o trabalho, e levar ao abuso de álcool ou outras substâncias, ou até a outros problemas de saúde mental, como a depressão. Cerca de metade das pessoas com depressão podem sofrer de ataques de pânico ou crises de ansiedade, mas para saber mais sobre este tema, assista ao episódio do Pfizer Curious dedicado à depressão. O mais importante para prevenir a ansiedade é saber identificar o que o deixa ansioso. Para a conseguir controlar, deve aprender a identificar os fatores que a desencadeiam e reconhecer quais as estratégias que o ajudam a lidar com a ansiedade.
Sim, isto é muito importante. Mantenha uma atitude positiva, esforce para substituir os pensamentos negativos por outros mais positivos e racionais. Por exemplo, já se questionou nesses momentos, este pensamento é produtivo ou contribui de alguma forma para aquilo que é o meu objetivo? Se a resposta é não, pare e tente mudar o foco do seu pensamento. Não permita que a ansiedade o paralise. Também é importante aceitar que não é possível controlar tudo. Muitas vezes a ansiedade surge por anteciparmos coisas que ainda não aconteceram, outras vezes também pode ser causada obviamente por problemas reais e nesse caso o melhor é ter uma atitude positiva. Procure praticar atividades que o ajudem a relaxar, como por exemplo o yoga, a meditação, ouvir música, fazer uma massagem, fazer uma caminhada, ler um bom livro ou ver um filme divertido. Rir faz com que nos sintamos melhor. As técnicas para controlar a respiração também podem ser úteis para controlar a ansiedade. Experimente fazer o seguinte exercício. Primeiro, inspire lentamente pelo nariz, depois sustenha a respiração durante alguns segundos e expire lentamente. Repita algumas vezes até sentir que os seus níveis de ansiedade estão mais baixos e os batimentos cardíacos voltaram ao normal. Como já deve ter ouvido tantas vezes, corpo são, mente sã. Por isso, tente tornar o exercício físico um hábito. Experimente praticar exercício físico pelo menos 2 horas por semana, quer seja uma simples caminhada a passo rápido ou qualquer outro exercício que lhe dê prazer. Partilhe o que sente. Falar com amigos e familiares sobre o que o preocupa é também uma estratégia muito útil, especialmente quando se sente mais assoberbado. Deve ainda falar com o seu médico assistente e, se necessário, procurar a ajuda de um especialista em saúde mental para obter orientação. E não se esqueça de que existe um serviço de aconselhamento psicológico integrado na linha telefónica do SNS 24, através do 808 24 24 24, ao qual poderá recorrer para obter apoio às suas preocupações e desafios psicológicos. E claro, também deve ter em conta o seu estilo de vida. Comer de forma saudável e equilibrada, limitar a ingestão de álcool e de cafeína e de ter o descanso e sono que o seu corpo precisa são absolutamente fundamentais. Lembre-se que muitas pessoas sentem ansiedade em determinados momentos das suas vidas, por isso não se convença que é a única ou o único a passar por estes problemas. Algo que não deve fazer é tentar colocar todas as estratégias de prevenção em prática ao mesmo tempo ou focar-se nas coisas que não consegue mudar. Outra coisa que não deve fazer é evitar situações que o possam deixar ansioso. Enfrente-as de forma gradual para conseguir ir combatendo a ansiedade que essas situações lhe provocam. E já sabe, não recorra ao consumo de substâncias para atenuar os sintomas da ansiedade, pois estas podem contribuir para a degradação da sua saúde mental. E por hoje é tudo. Esperamos que tenha gostado. Mas antes das despedidas, veja o que preparámos para si na próxima edição do Faz a Curious. Ficou curioso? Então não perca a próxima emissão. E não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal de YouTube da Pfizer Portugal. Até breve!